Senhoras e senhores, boa tarde. A palestra a seguir será apresentada pelo professor Joel de Menezes Niebur e trará o tema Danos contratuais, indenizações à administração e ao contratado e responsabilização de agentes públicos. Advogado inscrito na OAB, sob o número 12639, doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor convidado de Direito Administrativo da Escola do Ministério Público de Santa Catarina, professor convidado de diversos cursos de especialização em Direito Administrativo, autor dos livros Princípio da Isonomia na Licitação Pública, Florianópolis, Obra Jurídica 2000, O Novo Regime Constitucional da Medida Provisória São Paulo, Dialética 2001, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública, terceira edição, Belo Horizonte, Fórum 2011, Pregão Presidencial e Eletrônico, sexta edição, Belo Horizonte, Fórum 2011, Registro de Preços, Aspectos Práticos e Jurídicos, Belo Horizonte, Fórum 2008, em coautoria com Edgar Guimarães, e Licitação Pública e Contratos Administrativos, segunda edição, Belo Horizonte, Fórum 2011, além de diversos artigos e ensaios publicados em revistas especializadas. Senhoras e senhores, com vocês, professor Joel de Menezes Niebur. Boa tarde. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação participar desse evento. Eu gostaria de congratular-me com as empresas que promovem esse evento, a Prax e a GVP, que, de certa forma, iniciam uma trajetória, espero que seja repleta de sucesso, e esse evento, sem sombra de dúvida nenhuma, é um evento bastante exitoso. Eu gostaria de cumprimentar especialmente a Gabriela Pércio, que é uma das grandes autoras, das mais esclarecidas a respeito de licitação pública e contrato administrativo. Eu, particularmente, sou um admirador, um fã de longa data da Gabriela. Ela sempre propõe reflexões, questionamentos, ela sempre nos traz uma abordagem, uma visão que leva realmente a uma reflexão sobre certas coisas, certos assuntos postos, e que às vezes nós vamos aceitando, atrapalhando, nós aceitamos como verdade, às vezes sem muita reflexão. Eu lembro de duas coisas que a Gabriela me chamou a atenção. Uma faz algum tempo, a Gabriela foi a primeira que eu vi escrevendo o seguinte: quando se trata de pregão, a utilização do pregão bem-serviço comum, todo mundo sempre dizia o seguinte: olha, bem-serviço comum é que é de natureza simples. Todo mundo sempre falou isso. E a Gabriela foi a primeira que eu vi dizer o seguinte: opa, simples não é necessariamente comum, pode ser complexo e simples. E é algo que eu incorporei de pronto. Quem me avisou sobre isso foi a Gabriela. Isso já faz muito tempo. Hoje é um tanto quanto tranquilo, mas a primeira pessoa que eu vi chamando a atenção sobre isso foi a Gabriela. E mais recentemente, um artigo da Gabriela também chamou muita atenção sobre registro de preços. E a Gabriela, ela questiona nesse artigo sobre a seguinte questão. Se diz que quando a administração pública faz um registro de preços, conclui a licitação, o fornecedor assina a ata, a administração não é obrigada a comprar nada, não é obrigada a contratar nada, e que ela não tem nenhuma responsabilidade por isso. E a Gabriela, no começo desse ano, publicou um artigo dizendo: não é bem assim, a administração pública tem sim responsabilidade. Ela, inclusive, pode ter o dever de indenizar o fornecedor se não comprar nada ou comprar uma quantidade muito inferior àquela consignada na ata. Trouxe essa reflexão. Isso eu não concordo com a Gabriela, mas, enfim, demonstra que ela é uma das mentes, uma das autoras de ponta em licitação pública e contrato administrativo, que nos traz essas reflexões, esses questionamentos, e é sempre bom nós revisitarmos as nossas ideias,
para discordar ou para concordar, porque é assim que as coisas evoluem, a ciência evolui e as matérias evoluem. Então é um grande prazer aqui fazer parte desse evento, a convite da Gabriela, repito, de quem eu sou um admirador, um fã já de longa data. Gostaria de cumprimentar também o Felipe Bozelli, que é meu conterrâneo lá de Santa Catarina, também professor catarinense, paulista, mas mora em Santa Catarina há algum tempo, então já é catarinense, presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil sobre Licitação Pública, lá de Santa Catarina. Então, uma especial deferência ao Felipe. A Gabriela, ela mandou que eu tratasse do seguinte tema: danos contratuais, indenizações à administração e ao contratado e responsabilização de agentes públicos. Isso é muita coisa. É muita coisa para ser tratado em 1h30. Isso demandaria, eu acho, uns 2 dias, só para debater tudo isso e tudo que envolve, ou tudo que está envolvido nesses temas. E pior, isso que eu li a vocês é o título da palestra, né? Embaixo do título ela veio com a abordagem sugerida: configuração do dano, dano indenizável, que pode e deve ser indenizado, amplitude da indenização, disciplina da lei de licitações sobre o tema, hipótese de condutas administrativas que geram dano ao contratado, procedimento para indenização, cabimento da indenização em âmbito administrativo, descumprimento de contrato, indenização de prejuízo à administração, disciplina contratual preventiva e procedimentos visando ao ressarcimento. Aspectos da responsabilização funcional e consequências específicas para o agente público em caso de ação ou omissão culposa. Obrigado pela atenção. Acabou o tempo. Então, eu acho que eu vou acabar desobedecendo a Gabriela, não vou dar conta disso tudo, mas alguma coisa eu vou tentar falar sobre todos esses assuntos. Enfim, o mote principal talvez seja os danos contratuais e a indenização, né? Quando é devida a favor da administração e quando é devida a favor do contratado, e por via de consequências pela administração. Eu gostaria, antes de entrar propriamente nas questões mais específicas, quando a indenização é devida pela administração ao contratado ou pelo contratado à administração, gostaria de fazer aqui alguns apontamentos sobre tópicos de responsabilidade civil geral, do Código Civil, que se aplicam aqui também. Essa disciplina de responsabilidade civil e indenização, ela é tratada substancialmente no Código Civil. As premissas vêm do Código Civil. E daí tem as suas peculiaridades, as suas adaptações, a sua configuração, o seu desenho de acordo com o direito administrativo e com os princípios de direito administrativo, mas a base vem do Código Civil. No Código Civil, eu gostaria de separar 2 dispositivos, que são pilares, que são os artigos 186 e 927. O artigo 186 prescreve: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, em complemento, o artigo 927 prescreve que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, quem causa dano a outrem tem a obrigação de reparar esse dano. Isso é um pressuposto do Estado de Direito. Se eu faço mal a alguém, se eu causo dano a alguém, eu sou obrigado a reparar esse dano, qualquer que seja o dano. O dano pode ser patrimonial, pode ser moral, o dano que for, eu sou obrigado a reparar. Portanto, se a administração, nos seus contratos, ela causa dano ao contratado, ela é obrigada a reparar, é obrigada a indenizar. E reparar e indenizar de forma ampla. Se o contratado, aquele que firma um contrato com a administração, por sua vez, causar dano à administração, é ele que é obrigado a reparar. Todos somos obrigados a reparar os danos que causamos a terceiros. Essa é a premissa do direito, do nosso Estado de Direito. O dever de indenizar, ele se configura quando concorrem 4 elementos. Uma ação ou omissão que o agente que agiu ou se omitiu, ele precisa ter atuado com culpa ou dolo, ou seja, ele quis cometer aquele ato, ou ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. É necessário uma relação de causalidade e um dano. Ou seja, o sujeito tem que ter feito alguma coisa, tem que ter agido com culpa ou dolo,
e isso causou um dano a terceiro. Quando esses 4 elementos se configuram, surge o dever ou a obrigação de alguém indenizar a outra. Em determinados casos, a obrigação de indenizar ocorre ainda que o agente não tenha atuado com culpa ou dolo. Basta uma ação ou omissão, o nexo de causalidade e o dano. Quando não é necessário culpa ou dolo, nós falamos de responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva ocorre no nosso direito em diversas situações e diversas hipóteses. Aqui tem uma lista de vários casos de responsabilidade objetiva. Nos interessa, em especial, 2. A responsabilidade civil do Estado, da administração pública extracontratual, é objetiva. Se a administração, na prestação de seus serviços públicos, causa dano a terceiro, ela responde independentemente de culpa. Basta que ela tenha causado o dano. Isso é o suficiente. E agora, neste mês, agosto, eu não sei se vocês discutiram isso aqui antes, surgiu no nosso universo jurídico, foi publicada, aprovada e publicada, sancionada, a lei número 12.846. Essa lei, ela define a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas, de empresas, por atos que causam lesão à administração pública. E a grande maioria dos atos previstos nessa lei tem a ver com licitação e contrato administrativo. Pressupõe fraude à licitação e contrato administrativo. Nós vamos discutir essa lei um pouquinho na frente. Mas é alguma coisa muito polêmica, nova, muito polêmica. Eu acho que só essa lei gera um curso, né, ou um congresso, porque ela vem com várias coisas, e várias coisas muito polêmicas. Vamos discuti-la já adiante. A responsabilidade objetiva, ela pode ser afastada quando aquele que é acusado, aquele de quem se pretende a indenização, prova que houve força maior, caso fortuito, ou que a vítima, ou terceiro, ou outra pessoa foi quem causou o dano. Só nessas hipóteses que a responsabilidade objetiva é afastada. Ou seja, aconteceu algum evento da natureza que o sujeito não tinha como evitar, não foi culpa dele, eventos de terceiro, greve, paralisações, coisas do tipo, que o impediu de cumprir o contrato. Ou se quem reclama o dano foi quem causou o dano, foi quem se comportou de maneira inadequada e deu causa ao dano. Nessas 3 hipóteses é que a responsabilidade objetiva é afastada. Os tipos de dano e as indenizações que eles geram. Eu acho que é importante também fazer um breve esclarecimento sobre isso, porque se fala muito desses tipos sem uma correta apreensão a respeito dele. Bom, o que é dano? Dano é a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, patrimonial ou moral. Ou seja, se alguém afeta algum bem jurídico, algo que me pertença, enfim, algum direito, se alguém afeta, né, negativamente um bem jurídico que me pertença, isso gera um dano, isso é o dano. O dano pode ser patrimonial ou moral. O dano patrimonial é aquele, como o próprio nome fala, aquele que incide sobre patrimônio, que incide sobre bens que são apreciáveis economicamente. O dano moral, ele não atinge o patrimônio, ele atinge a personalidade, a pessoa do ofendido, não o patrimônio dele. O dano patrimonial se divide em pelo menos 2. Nós falamos em dano emergente e lucro cessante. O dano emergente é a efetiva e imediata diminuição do patrimônio. Por exemplo, eu estou andando com o meu carro, eu vou embora, enfim, acabou o curso, eu estou indo para Florianópolis, alguém bate no meu carro, amassa o meu carro. Tomara que isso não aconteça. Mas, enfim, não é bom dizer essas coisas, né? Diz que passa um anjo aí e depois acontece. Mas, enfim, o sujeito bateu no meu carro, estragou o meu carro. Eu vou precisar, para consertar o meu carro, de R$1.000. O sujeito causou um dano, ele me causou uma perda, um prejuízo. Esse é o dano emergente. É aquilo que ele quebrou no meu carro. Esse é o dano emergente. O lucro cessante é aquilo que o sujeito deixou de ganhar. Imagina o seguinte, eu sou um taxista, daí vem alguém e bateu no meu carro. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que indenizar o conserto do meu carro. Esse é o dano emergente.
Agora, porque o meu carro foi para o conserto, eu fiquei 15 dias sem poder trabalhar. Então, eu tive uma perda futura. Eu tive uma frustração na minha expectativa de lucro. Esse é o lucro cessante, que o sujeito também tem que indenizar. Em contrato administrativo, isso é muito delicado, especialmente quando quem deve indenizar é a administração, quando a administração pública descumpre o contrato. Ela rescinde o contrato por razão de interesse público ou pelo inadimplemento da administração. O contratado tem direito ao dano emergente e ao lucro cessante. O lucro cessante é tudo o que ele ganharia, todo o lucro que ele obteria, se tivesse executado o contrato perfeitamente, se o contrato fosse até o final. Então, esse é um tema muito polêmico, muito delicado para a administração pública. Imagina o seguinte, a administração pública firma um contrato, construção de uma obra de 20 milhões de reais. Daí lá na planilha tem a parte lá do BDI, o sujeito trabalhava lá com uma margem de lucro de 10%, 2 milhões de reais. A administração assinou o contrato. 10 dias depois, ela quis rescindir o contrato por razão de interesse público, ou um mês depois, 2 meses depois. O sujeito praticamente não fez nada. Ele tem direito ao lucro que ele obteria se tivesse executado o contrato até o final. Esse é o lucro cessante. Bom, dano causado à administração pública. O dano causado à administração pública num contrato decorre da inexecução contratual por parte do contratado. A inexecução pode ser total, ele descumpriu totalmente o contrato, ou a inexecução pode ser parcial. O sujeito atrasou, ele cometeu alguma falha, alguma falta, desatendeu alguma formalidade exigida pela lei, não manteve as condições de habilitação, por exemplo, isso pode gerar rescisão no contrato, ou o sujeito descumpre alguma obrigação legal. Os efeitos, nesses casos de inexecução do contrato por parte do contratado, são, normalmente, rescisão do contrato, aplicação de sanção ao contratado, né? As sanções do artigo 87 da Lei de Licitação ou a sanção do artigo 7º da Lei do Pregão, da Lei 10.520, que são sanções gravíssimas, sobretudo suspensão temporária, declaração de inidoneidade e o impedimento de licitar e contratar da Lei do Pregão, são sanções muito severas, muito fortes, drásticas, e indenização e cobrança de multa. A multa, na Lei de Licitação, é qualificada como sanção, mas, na verdade, a multa ela se presta a indenizar uma das partes contratantes pelos prejuízos causados pela outra parte. A multa é prevista na Lei 8666/93, no artigo 86 e no artigo 87. O artigo 86 ele prescreve que o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. O artigo 87, ele enumera as 4 sanções da Lei 8666/93, que são advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Quando ele trata da multa, no inciso 2, o legislador disse só o seguinte: multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Veja, a Lei 8666/93, ela não esclareceu em que situações cabe a multa, quando ela é devida, qual o limite, quando ela deve ser calculada, ela não disse nada sobre isso. A Lei 8666/93 pura e simplesmente prescreve o seguinte: a administração pode aplicar multa ao contratado. Como é que vai ser essa multa? O contrato é que vai dizer. O legislador transferiu essa competência à administração pública. A administração pública, no seu contrato, é que vai dispor sobre a multa. Como ela deve ser calculada, em que situações ela é devida, qual o limite, tudo. Isso deve ser tratado no contrato. Se o contrato não prever a multa, ela não pode ser aplicada. A multa tem que ser prevista no contrato. As outras sanções, ainda que não previstas no contrato, podem ser aplicadas, porque previstas na lei. Não precisam necessariamente previsão no contrato. Advertência, suspensão temporária, declaração de idoneidade, é conveniente que o contrato as repita, as reproduza. Mas se o contrato não as repetir, não as reproduzir, não há problema nenhum. Elas podem ser aplicadas. A multa não. A multa tem que estar no contrato. Se não estiver no contrato, não é possível aplicá-la. Então a lei foi bastante econômica quando trata da multa. Ela pura e simplesmente remete ao contrato. Repito, a administração pública é que vai decidir e que vai dispor sobre ela.
O Código Civil, ele trata da multa mais a miúde, com mais detalhe, né? Ele entra, né? Ele esclarece mais o que é a multa, para que serve, o que é algo que nós, no direito administrativo, não nos atentamos muito, né? Normalmente, nós que trabalhamos com licitação pública e contrato administrativo, nós não vamos com alguma frequência no Código Civil. Muitas vezes nós aplicamos a multa e esquecemos para o que ela serve, enfim, qual o propósito e quais os tipos e o que pode se prever em relação às multas. A multa ela é sinônimo de cláusula penal. No Código Civil é tratada como cláusula penal. É a mesma coisa, multa ou cláusula penal. E o propósito da multa é o seguinte: é pré-estabelecer no contrato, qual o valor devido por uma parte se ela descumprir o contrato e causar um dano a outrem. Por exemplo, eu vou firmar um contrato com o Felipe. O Felipe me contratou para prestar um serviço. Daí nós prevemos num contrato que, se eu falhar na prestação do serviço, eu vou pagar tanto de multa ao Felipe. Essa multa, o que é? Nós, no contrato, pré-estabelecemos que, se eu descumprir a minha parte, o quanto eu vou ter que indenizar o Felipe. É uma pré-fixação do dano, do prejuízo. Isso é interessante, é conveniente, em certa medida, para os dois lados. Para o Felipe é conveniente porque, se eu descumpro a minha parte, se eu descumpro as minhas obrigações, depois, o Felipe sofrendo um prejuízo, ele não precisará propor uma ação judicial e discutir o prejuízo e ter que provar o prejuízo que eu gerei a ele. O valor já está pré-estabelecido, ele vai cobrar a multa e ponto. Ainda que eu tenha gerado um prejuízo menor. Por suposição, o meu descumprimento, o meu inadimplemento, gerou um prejuízo para o Felipe de R$20 mil. Se o contrato previa a multa de R$50 mil, eu tenho que pagar R$50 mil. Porque nós, no contrato, pré-estabelecemos o valor da indenização. Então, em certa medida, favorece o Felipe. Noutra medida, favorece a mim. Porque limita a minha indenização, a minha responsabilidade. Imagine o seguinte: em razão desse contrato, eu descumpri a minha obrigação e eu gerei um prejuízo para o Felipe de R$1 milhão. O que eu fiz produziu efeitos em cascata, o Felipe perdeu um negócio, outro contrato, causou um prejuízo de R$1 milhão. Se o contrato prevê que, em razão do descumprimento daquela cláusula contratual, ou que, em razão daquele meu descumprimento contratual, o valor devido é R$50 mil, o valor que eu tenho que pagar para o Felipe é R$50 mil, não é R$1 milhão. Então, esse é o sentido da multa. Pré-estabelecer o valor da indenização, que eventualmente será devida se uma das partes cumprir a sua obrigação. A multa pode ser de dois tipos. Fala-se em multa moratória ou multa compensatória. A multa moratória é devida em razão do descumprimento do prazo de execução do contrato. Eu tinha um prazo para cumprir a obrigação, não cumpri naquele prazo. Eu descumpri o prazo de execução. Eu demorei, eu estou em mora. Daí é devida a multa demora. Isso é muito comum nos contratos de escopo. Por exemplo, você vai contratar um sujeito para executar uma obra. Ele tem 6 meses para executar a obra. Se ele não executa a obra em 6 meses, o que acontece? Por dia de atraso, ele paga a multa moratória. É muito comum nos contratos administrativos. A multa também pode ser compensatória. O que significa isso? É a multa que é estabelecida em razão do descumprimento de qualquer outro tipo de obrigação contratual que não um prazo de execução. A multa compensatória pode ser estabelecida pelo descumprimento total do contrato ou pelo descumprimento parcial, pelo descumprimento de qualquer das cláusulas do contrato. Por exemplo, eu tenho um contrato de prestação de serviço contínuo. E lá no meu contrato foi posto que o contratado tem a obrigação de todos os meses pagar todos os encargos trabalhistas dos empregados que ele põe à disposição e em todos os encargos previdenciários relacionados aos empregados dele que ele põe à minha disposição. E o meu contrato prevê que ele tem que apresentar o comprovante disso tudo até o dia tal. Isso é obrigação dele.
Eu posso estabelecer uma multa no seguinte sentido: olha, meu amigo, se você não cumprir isso, não pagar os encargos dos seus empregados, você tem que pagar uma multa de tanto. Essa é uma multa o quê? Moratória ou compensatória? Compensatória. Então, moratória, não cumpriu o prazo de execução. Compensatória é descumprimento de qualquer outra cláusula contratual. O Código Civil traz algumas prescrições interessantes que não costumam ser observadas ou atentadas pela administração pública. Vamos ver. O artigo 409 prescreve o seguinte: a cláusula penal estipulada conjuntamente com obrigação, ou em ato posterior, você pode prever multa em termo aditivo. Se em termo aditivo você prescreve novas obrigações, nesse termo aditivo é natural que você prescreva multas em razão do descumprimento dessas novas obrigações. Isso é possível, não é muito comum, mas é possível. A cláusula penal estipulada conjuntamente com obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação, ou seja, descumprimento total do contrato, a de alguma cláusula especial, ou seja, descumprimento parcial, ou simplesmente a mora. Então, multa compensatória e multa moratória. Artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Ou seja, eu estabeleço no contrato o seguinte: olha, se o contratado cometer uma falta que caracteriza o descumprimento total do contrato, ele tem que pagar a multa de tanto. Vamos supor, uma multa de R$100 mil. O contratado descumpriu totalmente o contrato. E o prejuízo que ele causou à administração foi de R$500 mil, muito superior ao previsto na multa. A administração tem a seguinte opção: ou ela cobra a multa, ou ela cobra o total dos prejuízos, os R$500 mil. A peculiaridade aqui é a seguinte: se ela cobra a multa, ela não tem que comprovar o prejuízo efetivamente sofrido por ela. Ela cobra os R$100 mil e não tem que discutir mais nada. Pura e simplesmente que o contratado descumpriu a obrigação dele. Se ela quiser cobrar todos os prejuízos, os R$500 mil, dela é obrigada a comprovar os prejuízos efetivamente sofridos por ela. Porque prejuízos não são supostos, pressupostos, tem que comprovar ali na ponta do lápis. Ok? Então, se o contrato estabelecer uma multa pelo descumprimento total do contrato, a administração tem a opção de cobrar a multa, ou, se ela considerar que o prejuízo for maior, não cobrar a multa e cobrar o total do prejuízo. Nesse caso, ela vai ter que provar a miúde, porque prejuízo não se pressupõe. Ela tem que comprovar a miúde, na ponta do lápis, o prejuízo sofrido por ela. Mas, vejam, a administração não costuma se atentar a isso. Se ela cobrou a multa, não vai poder cobrar o prejuízo. Dela não pode pedir indenização suplementar. Essa é a regra. Porque a multa o que é? Uma prefixação do prejuízo, da indenização devida. 411. Quando se estipular a cláusula penal, a multa, para o caso de mora, ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Ou seja, eu previ no contrato multa em face do seguinte descumprimento do contrato. Tinha uma obrigação lá que o sujeito tinha que recolher os encargos trabalhistas e me apresentar o comprovante até o dia tal. Ele não fazendo isso, ele tinha que pagar a multa. Ele não fez no tempo previsto no contrato, ele é obrigado a pagar a multa. Além de pagar a multa, ele tem que pagar os encargos trabalhistas e tem que apresentar os comprovantes à administração. Não é porque ele pagou a multa que agora ele não está mais obrigado a pagar os encargos trabalhistas dos empregados dele. Artigo 416. Esse é muito interessante e costuma ser desconsiderado pela administração. Para exigir a pena convencional, a multa, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Repito, a multa o que é? Ela pré-estabelece a indenização. Então, se o contrato previu a multa, eu não preciso alegar nem comprovar prejuízo. Eu cobro a multa, objetivamente. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto da multa, não pode o credor exigir indenização suplementar. Ou seja, se o valor da multa era R$100 mil, o prejuízo foi de R$500 mil,
Se eu cobro a multa, eu não posso exigir indenização suplementar. Eu não posso querer cobrar a multa e mais R$400 mil, que totalizaria o meu prejuízo. Se eu cobrei a multa, é só a multa. Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Ou seja, se assim não foi previsto no contrato. Se o tiver sido, se você prever no contrato, a multa vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. O que está escrito aqui? O que este dispositivo está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte: olha, se você previu a multa, e se o prejuízo for maior do que a multa, você vai cobrar só a multa. Não pode cobrar o prejuízo todo. Salvo se você prevê no seu contrato, expressamente, que a multa vale como mínimo de indenização. Daí você pode cobrar a multa e o excedente. Por isso que eu falo que a administração não se atenta a esse aspecto. Eu nunca vi em contrato administrativo essa previsão. Alguém aqui tem? Vocês têm? Qual é o órgão? Correios. Mais alguém? Justiça Federal. Então vejam, um ou outro órgão se atenta, a grande maioria da administração não. Então uma sugestão, porque enfim, vocês é que elaboram a minuta do contrato, não há porque não prever isso. Quando tratarem da multa, prevejam que a multa vale como mínimo de indenização. Na prática, isso significa o quê? Se o prejuízo causado pelo inadimplemento do contratado for maior, você vai poder cobrar a multa e o total do prejuízo. Caso contrário, só poderá cobrar a multa. Fechado? Uma outra questão interessante aqui diz respeito à possibilidade da administração pública cobrar uma indenização do contratado pelo inadimplemento do contratado após ela ter recebido em definitivo o objeto do contrato. Ou seja, o sujeito tinha que entregar alguma coisa à administração, ele entregou. A administração, de acordo com o artigo 73, tem um prazo para o recebimento provisório e outro prazo para o recebimento definitivo. A administração recebeu em definitivo. Depois de ter recebido em definitivo, é que a administração se apercebeu que o sujeito não entregou o produto que foi contratado. Ele falhou. Ele não fez o que tinha que fazer, ele entregou um outro produto, uma outra coisa, inferior ao que foi contratado. A administração recebeu e pagou. Depois que ela se apercebeu que o sujeito não entregou o que foi contratado, entregou algo inferior. A administração pode pleitear indenização? Sim ou não? O que vocês acham? Definitivo. Recebeu em definitivo e pagou. Pode depois pleitear a indenização? Vamos pensar em alguns casos práticos. Um bem flagrante. A administração fez uma licitação e firmou um contrato de compra de laptop. E o sujeito que foi contratado, ele tinha que entregar um laptop com uma tela de 21 polegadas. O sujeito entregou o laptop com tela de 19 polegadas. A administração recebeu em definitivo e pagou. Depois disto, alguém se apercebeu que aquele notebook não é de 21 polegadas, é de 19 polegadas. O sujeito entregou algo inferior. Repito, a administração recebeu em definitivo. A administração pode pleitear a indenização? Diz o seguinte, meu amigo, você não entregou o que foi contratado, então você tem que me indenizar o que eu lhe paguei a mais, eu vou lhe devolver o produto, você tem que devolver o dinheiro e mais... Pode? Tendo recebido definitivo? Sim ou não? O que vocês acham? Para o que serve o recebimento definitivo? Por que a lei estabelece que a administração deve realizar um recebimento provisório e outro definitivo? Por que existe um recebimento definitivo? Olha, a administração tem um prazo para ela olhar, verificar o que foi entregue e depois pagar. Para liberar o contratado. Porque o contratado não pode ficar preso à administração pelo resto dos tempos. Eu firmo um contrato com a administração, entrego, executo o objeto, depois de 10 anos alguém vai dizer, mas não foi bem isso.
Em razão disto, para evitar isto, é que a administração tem um prazo para fazer o recebimento definitivo. Nesse prazo de recebimento definitivo, a administração precisa fazer o quê? Ela precisa conferir, precisa verificar. É o prazo que ela tem para fazer isso. Ela recebeu em definitivo, depois se apercebeu que a tela era de 19 polegadas, não de 21. O contratado tem o dever de indenizar a administração, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vou fazer uma enquete aqui. Quem é que acha que tem que indenizar? Levanta a mão. Quem é que acha que não? Que não acha nada? Vou mudar o caso. Vou mudar o exemplo agora. Outro exemplo. Eu contratei o sujeito para fazer a reforma de um prédio. Ele tinha lá que na parte sanitária utilizar uma tubulação com uma determinada especificação. Ele fez a reforma, entregou a reforma. Está aqui, está reformado. Daí eu vou lá, olho, não vi o tubo. Né? Recebi. Depois de um tempo, dá um problema lá de vazamento, diz aquilo, daí vai abrir a parede, então a administração se apercebe que o sujeito não usou o tubo que deveria ter utilizado. Ele utilizou um bem inferior, com outra especificação. Bem mais barato. Depois que a administração já recebeu em definitivo, depois que a administração já pagou. Nesse caso, o contratado tem a obrigação de indenizar? Sim ou não? De novo a enquete. Quem é que acha que tem, levanta a mão. Quem é que acha que não? Pessoal, por que na primeira hipótese a maioria disse que o sujeito não tem que indenizar e na segunda hipótese a maioria disse que o sujeito tem que indenizar? A administração recebeu em definitivo, pagou, depois descobriu que o sujeito não entregou aquilo que foi prometido. O sujeito tem o dever de indenizar, sim ou não? Por que num caso sim e no outro não? Tem o dever de indenizar, sim ou não? Vão responder, depende. Falam que essa é a melhor resposta do direito, né? Depende. Vamos ver. Depende do quê? Depende do quê? Depende se o vício é aparente ou se é oculto. Se o vício é aparente, se a administração, quando lhe foi entregue, ela tinha condições de ver aquilo, não viu por culpa dos seus agentes, que foram negligentes, que foram imprudentes, ou foram, enfim, por culpa dos seus agentes, daí a administração não pode depois reclamar indenização no contratado. Agora, se o vício é oculto, a administração não tinha como visualizá-lo, daí ela pode sim posteriormente reclamar indenização. É disso que depende. Então eu queria dizer aos senhores o seguinte, sobretudo o pessoal aqui que trabalha com contrato, fiscais de contrato, gestores de contrato. O recebimento definitivo tem que ser feito com muito cuidado, com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Naquele caso lá do laptop, o sujeito entregou o laptop com 19 polegadas, o contrato exigia 21. A administração, com pressa, recebeu em definitivo, pagou. Depois de 15 dias, começaram a distribuir os laptops e alguém, mas que tela pequena, daí descobriram que o sujeito entregou um laptop fora das especificações, com especificações inferiores. Falamos há pouco, o contratado, ele deve indenizar a administração? Sim ou não? Sim ou não? A administração fica no prejuízo? Ou ela vai cobrar isso de alguém? Vai cobrar de alguém? Vai cobrar de alguém? Sim ou não? De quem? Então, cuidado com esse negócio de recebimento. Cuidado com isso. Cuidado. E a realidade da administração é dura, não é fácil. Qualquer um que tem contato, experiência com a administração pública sabe disso.
há muita diferença nos órgãos, nas entidades da administração. Algumas são mais estruturadas, mais bem estruturadas, outras menos. Mas é muito comum que tenha lá um sujeito que tenha que receber tudo, liquidar a despesa e não tenha condição nenhuma, nem preparo técnico para avaliar se o sujeito entregou efetivamente aquilo que havia sido contratado. Cuidado, cuidado. Eu, essa semana, tratava, e ainda estou tratando de um caso, de serviços laboratoriais da Secretaria da Saúde, de todas as unidades hospitalares lá em Santa Catarina. Vocês imaginam a quantidade de exames. O fiscal não tinha estrutura, não tinha tempo de analisar um por um. O Tribunal de Contas fez uma auditoria e viu que tinha erros. Vai cobrar de quem? Eu tenho um outro caso, que eu atuo como advogado, que foi o seguinte. Esse meu cliente, ele foi demitido e perdeu a aposentadoria. Por isso. Olha o que aconteceu. Ele trabalhava numa entidade da administração pública federal que atua em todo o Brasil, lotado em Brasília. E essa entidade firmou um contrato de promoção de eventos, agenciamento de eventos. E ele era um sujeito meio que faz tudo lá, experiente, já podia até ter se aposentado à época. Tinha mais de 30 anos de serviço. E, enfim, o sujeito era pregoeiro, era fiscal de contrato, precisava de alguma coisa lá, ele ia. Daí o gestor chamou ele e falou, olha, tem esse contrato aqui, eu preciso designar um fiscal, eu vou te designar. Tá bom. Foi lá, foi designado. Ah, mas fica tranquilo que tem a gerência de eventos e fica tranquilo. E ele não fez nada naquele contrato. Daí os eventos aconteciam em vários lugares do Brasil. Por exemplo, lá em Recife, tinha um congresso lá, fazia um encontro daquele setor ou daquela entidade. Daí o que acontece? Acontecia um encontro, vinha um relatório, esse relatório passava pela superintendência estadual, vinha para ele assinava e mandava pagar. E nem se preocupava em olhar. Daqui a pouco foram fazer uma auditoria, daí descobriram coisas assim. Contrataram um auditório com capacidade para 400 lugares. Foram ao encontro 30 pessoas. Um auditório com capacidade para 400 lugares custa tanto. Uma sala de aula para 30 pessoas custa 100 vezes menos. A diferença é quem paga. Naquele evento que tinha lá 30 pessoas, tomaram 2.000 águas em 2 dias. Se essas 30 pessoas tivessem tomado essas 2.000 garrafas de água, elas teriam explodido fisicamente. Então, meu amigo, fiscal, gestor de contrato, não pode pegar e assinar e mandar pagar. Não pode. Não pode. Tem que ter muito cuidado aqui. Até porque vocês sabem, os órgãos de controle estão cada vez mais preparados, cada vez mais... Então, é necessário muito cuidado aqui. Muita gente acaba envolvida nisso, olha, sem ter noção. É surpreendida quando aparece uma auditoria, um processo, uma ação de improbidade, ou o que quer que seja. Muito cuidado. Bom, o Código Civil, eu trouxe aqui as normas do Código Civil que tratam disso, né, da possibilidade de pleitear indenização em razão de vício oculto. Eu não vou ler isso tudo. E depois também trouxe o dispositivo que trata da responsabilidade na construção de civil, que daí se estende por 5 anos. Um outro tema que eu quero falar sobre a responsabilidade do contratado e da administração, indenização, diz respeito à responsabilidade subsidiária da administração em razão do inadimplimento do contratado com suas obrigações trabalhistas e a responsabilidade solidária em razão do inadimplimento do contratado para com suas obrigações previdenciárias nos contratos de terceirização de serviço, que são muito frequentes na administração pública. Acho que uma realidade inexorável, uma realidade presente em todos os órgãos e entidades da administração pública. A Lei de Licitações Públicas prescreve que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas dos seus empregados.
Porém, o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho, faz uma outra interpretação. E essa interpretação foi sedimentada no enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece a responsabilidade subsidiária da administração pública. Ou seja, se o contratado não paga o salário dos seus empregados, e se ele não tiver condições de pagar, se o empregado ingressa com uma reclamatória trabalhista e não encontra bens da empresa, da prestadora de serviço, para arcar, para indenizá-lo, para pagar as verbas trabalhistas, é a administração quem paga. A administração pública, em razão dessa interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, que recentemente foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que com algum temperamento, a administração pública tomou uma tunga, sofreu um prejuízo ao longo dos anos, mais de uma década, um prejuízo verdadeiramente bilionário. 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 Durante muito tempo, a administração contratava terceirização de serviço e sequer fiscalizava os contratos, sequer sabia se o sujeito pagava ou não os empregados, não exigia documento nenhum. A tunga, o prejuízo, é algo sem tamanho. Sem tamanho. Entidades da administração pública, de fato, ruíram, faliram em razão disso. Foram à bancarrota. E isso é corroborado por um outro problema, na minha percepção. A administração pública, nos seus contratos, ela quer pagar o menor valor possível. E é natural, todo mundo quer. Eu, quando contrato alguma coisa, eu quero pagar o mínimo que eu puder pagar. É natural. Só que, de um tempo para cá, talvez a administração pública esteja exagerando, sobretudo em alguns segmentos, nesse intento, esse objetivo, que é legítimo. E em alguns segmentos, talvez ela esteja criando condições que incentivam empresas que não têm seriedade, que não têm compromisso, picaretas, e prejudicam as empresas sérias. Você pega esses contratos de terceirização de serviços, tem uma planilha com a composição de todos os custos. É só olhar. Olha lá. O que a empresa ganha? Olha o que a empresa ganha. Vê lá no BDI o que sobra para a empresa. Alguém tem experiência nesses contratos? Trabalha com isso diretamente? Olha, é normal 1%, 2%. Eu tenho um cliente que fala assim para mim, quando eu consigo contrato com a mais de 2%, eu estou contente. E tem um problema seguinte, essas empresas precisam fazer caixa, precisam rodar. Então, muitas vezes, para não perder o contrato e para gerar caixa, ela faz por qualquer preço. Só que ela vai prestando serviço. Tem lá os empregados dela. Ela vai pagando os salários, mês a mês. Isso ela vai pagando. Mas, ao final do contrato, uma hora acaba o contrato, ela vai ter que rescindir o contrato de trabalho dessa turma lá que trabalhou para ela. E daí, cadê o dinheiro para rescindir? E como é que a administração controla isso? Isso é um pepino desgraçado. É um pepino desgraçado. E, em razão disso, a administração pública tem criado estruturas cada vez mais inchadas, inflacionadas. Muitos órgãos e entidades da administração pública hoje têm departamento só para cuidar disso. Para poder acompanhar esses contratos e evitar os prejuízos. Eu começo a pensar se não seria mais fácil não terceirizar mais. Não é? Obrigado. Porque dá tanto trabalho, e mesmo fazendo tudo, ainda não resolve. E a administração daí faz umas coisas, né? Daí tem assim, o vigia lá, o sujeito que fica lá na portaria do prédio, lá, que é terceirizado. Aí você vai saber há quanto tempo ele está lá. Está há 20 anos.
Mas a mesma empresa está prestando serviço há 20 anos? Não, já mudou umas 7 vezes. E como é que essa coincidência? Ele é empregado sucessivamente pelas empresas? Não, é que a empresa ganha e a gente manda ele contratar, a empresa contratar fulano, seu... Da administração quer pagar plano de saúde para o sujeito. Quer... O que acontece aí? Era melhor contratá-lo de uma vez. Mas, enfim, a instrução normativa número 02/08 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão trouxe alguns instrumentos, previu alguns instrumentos para evitar o prejuízo à administração pública, né? Uma das coisas que eu acho interessante é aquela história de depositar as verbas rescisórias, o tanto que é destinado à verba rescisória e 13º, férias, em conta vinculada, que só é liberada quando o contratado realmente precisa pagar isso para os seus empregados. Acho que essa é uma belíssima medida. Uma coisa que eu venho sugerindo já há bastante tempo, antes, inclusive, da própria instrução normativa. E não que eu tenha inventado isso, mas que alguns órgãos e entidades da administração pública já vinham praticando isso já há muito tempo. E isso foi previsto na instrução normativa. A instrução normativa traz algumas outras coisas para evitar o prejuízo à administração pública. Retenção do pagamento em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas. O sujeito tem a obrigação de apresentar o comprovante, né, do salário e dos encargos de todos os seus empregados. Se não apresenta esse comprovante, a administração não paga. Isso é uma boa medida. Primeira. A administração retém. O sujeito não pagou porque não tinha dinheiro. A administração não vai pagar ele vai continuar não pagando, né? Isso é uma bola de neve, só piora. Então, a instrução normativa também ela prevê uma outra solução que eu acho conveniente, eu acho inteligente, que é o seguinte: quando isso acontece, a administração paga em juízo. Ingressa com uma ação e oferece o dinheiro em juízo, deposita o dinheiro em juízo. E o juiz trabalhista é que vai determinar o que se faça com aquele recurso. Provavelmente ele vai autorizar o pagamento direto aos empregados. Eu acho essa uma bela alternativa. Quando começa a acontecer esse problema, eu acho que é uma boa medida. A instrução também fala da possibilidade da administração pagar diretamente, né? Se autorizado, se previsto. Isso eu acho um tanto quanto complicado, né? Porque daí a administração substituiu a empresa. O que eu acho que é certo? Verbas rescisórias, 13º, férias, conta vinculada. Só libera quando o sujeito for usar, para garantir que, quando for necessário pagar essas coisas, haja dinheiro para isso. Segundo lugar, né, verificar todos os meses se o sujeito arca, cumpre as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Se não cumpre, não paga. E terceiro lugar, ocorrendo isso, deposita em juízo. E o juiz vai determinar o que se faça com aquele dinheiro. Provavelmente ele vai determinar que seja feito pagamento direto com a intervenção do sindicato aos empregados. Provavelmente é isso que vai se fazer, daí meio que soluciona o problema. E outra coisa que tem que se fazer, aqui, quando isso acontece, é rescindir o contrato e aplicar uma penalidade dura ao contratado. Muitas vezes essas coisas vão acontecendo e a administração fica com pena da empresa contratada. Quer dar um tempo, quer ver se ela se recupera, quer dar uma chance, e a administração pública acaba sendo conivente. Pessoal, se o sujeito não tem dinheiro para pagar os empregados dele, olha, essa situação, em princípio, ela só tende a piorar. Acabe com esse contrato logo. Acabe com esse contrato logo. Joel, você está louco, dá um trabalho desgraçado acabar com o contrato, rescindir o contrato, tem processo administrativo, isso, aquilo, tem que ir para uma contratação emergencial, depois uma nova licitação, é um trabalho desgraçado. Muito mais trabalho é continuar com esse contrato, porque ele vai gerar mais prejuízo, vai gerar mais dano, e quem sofre? Quem paga no final das contas é a administração, todos nós. Responsabilidade das pessoas jurídicas. Eu falei há pouco, a Lei 12.846, de 2013, agora, desse mês, de agosto de 2013, ela trata da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, das empresas, por atos lesivos à administração pública. A lei, ela descreve, ela estabelece uma lista de atos considerados lesivos à administração pública. Quase todos eles são ligados a fraude em licitação e contrato.
Todos eles estão ligados à fraude, licitação e contrato. Praticamente todos. Ou seja, se se entender que um contrato, na prática vai acontecer isso, se se entender que um contrato não cumpriu, não seguiu as regras e os princípios de direito administrativo, que ele é ilegal, que ele é inválido, vai se considerar que houve lesão à administração pública e, portanto, a responsabilidade da empresa ela é objetiva. Ou seja, não é necessário que se demonstre que a empresa teve culpa ou agiu dolosamente, intencionalmente, para afirmar esse contrato considerado ilegal. Olha, isso vai gerar uma situação... Eu não sei onde esse país vai parar. Eu não sei onde esse país vai parar. Em junho, nós tivemos os protestos, que foi uma coisa bastante positiva. Acho que todos concordam com isso. Essa reação, a voz do povo, né? O povo, os estudantes, os jovens, dizendo ao establishment político que, olha, assim não dá, chega, nós não vamos tolerar qualquer coisa. Mas a reação do establishment político, parece que é midiática, parece que é marketing, mas, enfim, é assodada, é apressada, não tem técnica. Parece que tudo que fizeram em resposta está errado. E isto aqui está gritantemente errado. Repito, o que é responsabilidade objetiva? É a obrigação do sujeito de indenizar sem culpa. Ou seja, não precisa demonstrar que ele fez algo errado, ou que ele agiu com a intenção, ou de forma negligente, imprudente, ou com imperícia. Trocando-se em miúdos, o que eu estou falando? Pense o seguinte, eu tenho lá uma empresa, prestadora de serviço. Daqui a pouco eu recebo a solicitação da administração pública para que eu apresente proposta, porque a administração pública está num processo de dispensa para uma contratação emergencial. O que eu tenho a ver com isso? Com essa contratação emergencial? Em princípio, com a emergência, o que eu tenho a ver? Absolutamente nada. Eu recebi da administração a solicitação de uma proposta. O que eu faço? Encaminho a proposta. Apresento a melhor proposta. A administração, então, me convoca e diz, Joel, você apresentou a melhor proposta, eu vou firmar o contrato emergencial com você. Eu firmo o contrato emergencial. E presto o serviço. Daqui a pouco, alguém entende que aquele contrato emergencial não podia ter sido firmado porque aquilo não é emergência. Aquele contrato emergencial, dentre outras coisas, tem por objeto serviço e cooperagem. E alguém vai dizer, olha, a falta de serviço e cooperagem não gera uma situação emergencial, essa dispensa é indevida. O que diz essa lei? Eu tenho que pagar. Eu sou responsável. Eu, a empresa, sou responsável. Não é necessário demonstrar que eu quis fraudar, não é necessário demonstrar que eu agi com dolo, que eu tive culpa, eu sou o responsável. É eu que pago. Pessoal, isso faz sentido? Olha, está se criando uma situação que só um picareta mesmo para contratar com a administração pública. Não é? Porque o sujeito responsável vai querer contratar com a administração pública sob essas condições? E se o sujeito for responsabilizado por isso, sabe qual é a pena? A pena de 0,1% a 20% do faturamento anual da empresa. Não é do lucro, é do faturamento anual. Minha margem de lucro é 10%. A pena aqui é 20% do faturamento total. E se não der para apurar o faturamento total, de R$6 mil a 60 milhões. E assim, sem muito critério, de 0,1% a 20%. Uma margenzinha assim, de discricionariedade. Para casos mais graves,
pena de dissolução compulsória da empresa. Dissolução compulsória. Isso é pena de morte. Pena de morte. É a morte da pessoa jurídica. E outra coisa agora muito na moda é o tal do acordo de leniência. Muito em voga nas últimas semanas, em razão desse caso aí, que vem sendo denoticiado na imprensa, do metrô de São Paulo. Em que, supostamente, houve um cartel entre empresas muito grandes, até agora apareceram empresas multinacionais, e uma dessas empresas, a Siemens, teria feito um acordo de leniência e, em bom português, dedou todo mundo. E é interessante isso, até porque a administração, então, ela pode apurar os fatos e responsável. Quem faz coisa errada tem que ser penalizado. Eu não defendo quem faz coisa errada, muito pelo contrário, mas a minha crítica é a seguinte: está exagerando a mão. Essa responsabilidade objetiva, isso é demais, na minha percepção. E esse acordo de leniência, ele é útil à administração, pode servir à administração em interesse público, até o conhecimento dos fatos e apure as pessoas que fazem coisas erradas. Mas eu não consigo engolir o fato de, se isso for verdade, a Siemens que participou daquilo tudo, que se favoreceu com aquilo tudo, não acontece nada com ela. Ela cometeu vários crimes, se aquilo é verdade. E sim, tudo bem. Os outros vão pagar, ela não. Olha, isso soa estranho. Soa estranho. Mas o grande problema dessa lei não é isso, não é o acordo de leniência. O acordo de leniência eu acho até positivo. O grande problema é considerar que a responsabilidade da empresa que contrata com a administração pública é objetiva. E a lei é contraditória porque, veja, ela diz que a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que não depende de culpa. Só que depois ela diz quais atos que se sujeitam a essa responsabilidade objetiva, tudo é fraude. Pessoal, como é que alguém frauda sem intenção? Eu falsifiquei esse documento sem querer. Eu realmente não sei onde esse país vai parar. Danos causados ao contratado. Então, quem causa o dano é a administração. Pressupõe a execução do contrato por parte da administração. Isso normalmente ocorre pelo inadimplemento da administração, ela não paga, ou quando a administração não toma as providências necessárias para a execução do contrato, e daí ela inviabiliza a execução do contrato, não consegue as licenças que são obrigações dela, ou desapropriação, etc. E também o dever de indenizar da administração pública surge quando ela extingue, quando ela rescinde o contrato por interesse público. Nestas hipóteses, a administração tem que indenizar plenamente o contratado. Os efeitos nesse caso, quando a administração descumpre o contrato, os efeitos mais comuns: rescisão do contrato, solicitado pelo contratado, daí precisa ser em juízo, e ele pleiteia a indenização. Esses são os efeitos normais, os comuns. O principal problema aqui, na minha percepção, é o pagamento. Pagamento. O sujeito sério que contrata com a administração, o que ele precisa? Que a administração pague. Só isso. Ele vai fazer a parte dele, ele precisa que a administração pague e pague em dia. É isso que ele precisa. Substancialmente é isso que ele precisa. A administração, praticamente, ela só tem que pagar. Se ela é contratante, essa é a grande obrigação da administração. E a administração nacional já foi pior no passado, mas ela é uma quanto mais inadimplente. Se nós pensarmos na administração como um todo, há exceções, e as exceções hoje são cada vez mais frequentes, de órgãos e entidades que honram seus compromissos religiosamente.
Mas eu acho que a grande maioria ainda paga mal. Paga com atraso, não paga, empurra. Isso é péssimo para a administração pública. Isso quebra a confiança. Quebra a confiança, quebra a credibilidade, e isso faz com que os contratos da administração sejam desvantajosos. Olha, há coisas absurdas. Eleição municipal que tivemos ano passado. Daí, em janeiro, os novos prefeitos assumiram. O que os novos prefeitos, quase que em regra, fazem? Quando não há continuidade, quando não é reeleito e quando não é o candidato do sujeito que saiu. Né? Quando vence o sujeito que era da oposição, o que quase em regra eles fazem? O que eles fazem? Primeira medida de austeridade. Não paga mais ninguém. Daí passa 6 meses sem pagar. Passa 6 meses sem pagar. Daí depois dos 6 meses, a administração vem com um decreto dizendo assim, olha, a outra gestão me deixou no Serasa. A prefeitura está no vermelho, está devendo para Deus e o mundo, não tem dinheiro para pagar. A dívida é de tantos milhões. Todos dizem isso. Não temos condições de pagar. Então o que nós vamos fazer? Então, vamos dizer o seguinte, nós vamos fazer um parcelamento dos débitos da administração. O sujeito lá que prestou o serviço dele fez, reconhecemos que ele fez, agora se ele quiser, ele ingressa aqui no nosso programa de parcelamento, que nós vamos pagar, nós pagamos em 40 meses. E ainda, medida de austeridade, para que ele entre no programa e receba o que ele já deveria ter recebido, para que ele receba em 40 meses, ele tem que aceitar dar um desconto de 30%. Como a administração que faz isso quer contratar alguém sério? Olha, isso é feito, é noticiado na imprensa, isso é propaganda de prefeito. Primeira medida, suspendi os pagamentos, revi, negociei os contratos. Que negociação? A negociação é a seguinte, meu amigo, você prestou serviço aqui, não era da minha gestão, não tem a ver com isso. Vou até lhe pagar, em 40 vezes você dá um desconto de 30%. Se você não quiser, tudo bem, não lhe pago, vá ao Poder Judiciário. Se ele vai ao Poder Judiciário, o que acontece? Em quanto tempo ele recebe? Em quanto tempo ele recebe? 10 anos. Vamos dizer assim, 10 anos ele consegue fazer a ação. Vamos dizer que em 10 anos transitou em julgado, que é difícil. Ele transitou em julgado. Daí vai para onde depois? Precatório. Daí ele recebe quando? Nunca. Ou seja, o prefeito chama os fornecedores e diz, olha, meu amigo, você prestou serviço para o meu opositor, o sujeito estava aqui na prefeitura, não tem nada a ver com isso, eu dei esse sujeito. Não. Se você quiser receber alguma coisa, dá um desconto de 30%, eu vou lhe pagar em 40 vezes. Essa é a negociação. Isso acontece praticamente em todas as prefeituras, e o que acontece com esses prefeitos? E outra, eles falam, olha, eu recebi a prefeitura, tinha 20 milhões de dívida aqui que o sujeito, o meu antecessor, deixou de contratos administrativos que não pagou. Olha, tem que saber se é verdade. Porque se for verdade, o que tem que acontecer com esse prefeito que saiu? E como é que não acontece nada? Olha, repito, se a administração não paga, quem é que sofre? É a própria administração. Por quê? Porque ela não gera confiança, não gera credibilidade, ela não encontra pessoas sérias, ela incentiva um comportamento desonesto. Um sujeito que tem que conviver com isso, ele tem que contratar com superfaturamento de 30%, porque se o candidato dele perde a eleição, ele tem que dar um desconto de 30%. O sujeito precisa receber. Eu tenho uma empresa média. Empresa direitinha, organizada, funciona, dá lucro, tudo. Eu quero crescer. Então eu resolvo contratar com a administração. Daí tem lá uma oportunidade, uma licitação grande, que vai dobrar,
triplicar o faturamento da minha empresa. Um contrato gigante para a minha empresa. Eu vou lá, venço a licitação, tenho um ótimo preço, uma ótima proposta. Executo o contrato, primeiro mês. Faço tudo o que tem que fazer. Apresento a nota, não recebo. 2 milhões que a administração tinha que me pagar. Eu estou pendurado, papagaio de banco, etc. e tal, a administração não me paga. Continuo executando, mais um mês. A administração não paga. A minha vida virou um inferno. Eu não pago mais ninguém na minha empresa. Não pago mais salário dos meus empregados, porque eu não tenho mais dinheiro. Todos os meus fornecedores, é gente me cobrando o tempo inteiro. Não tenho mais dinheiro para fazer minhas coisas, não tenho mais dinheiro para minha família, eu estou estressado, eu estou bebendo, a minha mulher quer separar, minha vida virou um inferno. Vira um inferno, isso afeta tudo. Não tem como o sujeito ficar bem num negócio desse. Você tem que receber. Você tem que receber. O que você vai fazer para receber? O que o contratado tem a seu dispor? Qual o instrumento previsto na lei para que ele receba? O direito. O que ele tem que fazer para receber? O que ele tem que fazer? O sujeito é sério, o que ele tem que fazer? Tem que entrar com uma ação judicial. Ele vai receber? Então, se ele realmente precisa receber, ele vai fazer o quê? Apoiar a campanha. Parece que o sistema foi montado para isso. Parece que o sistema foi montado para isso, justamente para isso. E por isso que não se mexe nessas coisas. Isso não mexe. Isso não mexe. Os prefeitos fazem isso, o que acontece com esses prefeitos? Ninguém sabe, não acontece nada. Se acontece é um outro, é total exceção, mas quase todos fazem, e eu nunca ouvi acontecer alguma coisa com um desses prefeitos. Em regra geral, nós toleramos esse inadimplemento da administração. Por quê? Porque ele alimenta o sistema. Recebe quem paga. A Lei 8666/93 fez 20 anos esse ano, há 2 meses atrás. Eu costumo dizer quando eu posso, eu odeio a Lei 8666/93. Tem quem goste, eu odeio. Eu sempre falo isso. Quando caiu o 666, que era prenúncio, tira esse negócio. Daí esse ano, em razão do aniversário, me convidaram umas 2, 3 vezes para dar uma palestra sobre os 20 anos. E eu, enfim, destilando ódio, né? Uma hora eu assim, calma, vamos fazer uma reflexão. Tem que ter uma coisa boa na lei. Joel, pensa num artigo, eu falando comigo mesmo, né? Pensa num artigo que tu aches bom. Não lembro. Eu concluí que eu odeio os 126 artigos da Lei 8666/93. Meu ódio é profundo. Eu acho ela longa demais, contraditória, não é sistêmica. Às vezes, para dar uma resposta, você vai pegar um negócio no começo, outro no meio, outro no final, embaralhar. Sobre tudo se duvida. Sobre tudo há mais uma opinião ou há mais uma possibilidade. Daí os órgãos de controle fazem uma festa, porque todo dia vem interpretação nova, né? Alguém lá fala, não, mas o aditivo assim não pode. Ele inventa na hora lá. Né? Não é? Olha, o sujeito hoje para assinar um termo aditivo... Assinar termo aditivo hoje é ato de coragem ou irresponsabilidade. Que eu nunca vi, muda toda hora. Não é? O Tribunal de Contas da União tem um negócio que eles inventaram um tempo atrás. É invenção mesmo. Isso não está na lei. Que é aquele negócio assim, o contrato é de 1 milhão. Eu faço uma supressão de 20%, vou para 800 mil. Agora eu quero crescer, posso crescer até onde? Daí, antigamente,
a grande maioria entendia assim, bom, é 1 milhão, você foi para 800, você pode voltar para 1 e pode chegar a 1,250. É o que todo mundo fazia. Daí eles inventaram que não pode. Faz até sentido, né? Eu concordo. Eles dizem assim, está 1 milhão, vai para 800. Eles dizem assim, tem uma conta para supressão e uma conta para acréscimo. E essas contas não se comunicam. Ou seja, você tem 25% de 1 milhão para baixo e 25% de 1 milhão para cima. Ou seja, você pode suprimir 250 mil e aumentar 250 mil e isso não conversa. Então, se você tem 1 milhão, foi para 800 mil, você quer crescer, você pode crescer quanto? 250 mil. Só que se você está em 800, você vai chegar então no máximo a 1 milhão e 50. Então, essa é a regra da interpretação. Mas de vez em quando, o Tribunal de Contas da União entende assim, mas houve uma supressão muito grande de início. Daí, o 25%, se a supressão for muito grande, não é mais calculado sobre 1 milhão, mas sobre o resultado da supressão. Se você tinha 1 milhão, foi para 500 mil, daí você vai calcular 25% não sobre 1 milhão, sobre 500 mil. Daí você não pode acrescer 250, você pode acrescer 125. Mas quando que vale esse critério? Nem o próprio Tribunal de Contas da União sabe. Depende. Eles olham lá e veem quando é que é um, quando é outro. Tem um acórdão, mais ou menos recente, no Tribunal de Contas da União, em que o ministro disse, olha, a gente não sabe muito bem. Você não sabe muito bem? Quiçá a administração. Olha, eu não estou exagerando, não, é isso. Não estou inventando coisa, é isso. Daí eu estou falando sobre o quê? Que eu já esqueci. Eu estava falando mal da 8666. Mas isso foi a propósito de outra coisa, que daí eu já não lembro mais. Mas isso era falando mal da lei. O dever de pagar. Enfim, o que eu queria falar falando mal da lei, e tem outras coisas para falar mal da lei, mas a palestra não é sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, a Lei 8666/93 diz que ela surgiu a uma tentativa de mudá-la. Em 94 ela foi toda retalhada. Em 95 foi publicado consulta pública, o anteprojeto para substituir a Lei 8666, não vingou. Depois, no final do Fernando Henrique, teve de novo. O Lula tentou mexer nela toda no PAC, não conseguiu. Desde que surgiu, há uma tentativa de mudar. Porque as pessoas sabem que aquilo não funciona. Só que nós não conseguimos. O Brasil não consegue mudar a Lei 8666/93. Olha, tem gente que defende a Lei de Licitações 8666/93, eu não sou o senhor da verdade, respeito quem gosta e quem defende. Eu, repito, odeio. Mas eu acho que hoje a grande maioria das pessoas consegue enxergar que a Lei 8666/93, olha, com maior ou menor grau, mas ela não funciona. Ela está velha, ela está antiga, ela está ultrapassada, ela desconfia dos agentes administrativos, a coisa não funciona, o resultado é ruim. Tem que mudar. Nós não temos capacidade, no Brasil, até agora, ou pelo menos não tivemos, capacidade para mudar. Nós não tivemos capacidade política e técnica de produzir uma legislação sobre licitação pública e contrato administrativo que seja racional, que seja coerente, que não enjaule a administração em formalidade sem sentido, que municie a administração de instrumentos para que a administração possa afirmar o contrato mais vantajoso, que dê direitos ao contratado. Nós, até agora, não tivemos capacidade. E eu não sei se nós teremos. Eu não sei se nós teremos. E essa inexecução do contrato pela administração tem muito a ver com o seguinte: como na Lei 8666/93 o contratado não tem direito nenhum, tem gente que discorda de mim, às vezes fica até bravo, fala assim, você fica defendendo essas empresas. Não. Você tem que defender a administração. Mas, de fato, os contratos administrativos eles são caracterizados pelas cláusulas exorbitantes, que conferem prerrogativas, privilégios em favor da administração pública. Tem que ser assim. Só que a Lei 8666/93 exagerou na dose, exagerou na mão. Por quê?
porque a administração tem todos os direitos e o contratado não tem direito nenhum. E o principal direito do contratado é receber pelo que fez. E se a administração não paga, ele tem que ter um direito para fazer o que a administração pague. E isso não tem. Mas, o que eu quero dizer, como o contratado praticamente não tem direito, ou melhor, não tem instrumentos para fazer valer os seus direitos, porque o direito de receber ele tem, mas ele não consegue fazer valer isso, a administração, ou muitos gestores, não dá para falar administração como um todo, mas muitos gestores, acham que podem fazer o que bem entendem. Ah, fulano, faça assim, ou eu não pago, você continua fazendo, vai ser assim, vai ser assado. E se você não quiser, dane-se, vá ao Poder Judiciário. O contratado, normalmente, ele tenta dar um jeito, porque ele sabe que se vai ao Poder Judiciário, ele vai demorar muito para receber o que é devido. Só que, às vezes, em razão da arrogância da administração, ou de gestores, incompetentes ou desonestos, a situação torna-se inviável, impraticável, e o contratado acaba tendo que ir ao Poder Judiciário. E daí pleitear a indenização. E o gestor, ele pensa assim, deixa ele ir. Vai demorar. Quando a administração for condenada, eu não estou mais aqui. Sobretudo o gestor, o diretor, o presidente da empresa, eu não estou mais aqui, já fui, até já morri se bobear, se o sujeito for mais velho. Então, vai ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é lento. Mas um dia o dia chega. E daí vem a condenação. Bate às portas da administração pública nacional, praticamente em todos os estados, contas milionárias, bilionárias, causadas pela desídia e pela irresponsabilidade dos agentes administrativos. Tem um caso lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, que é emblemático, que diz respeito à duplicação da rodovia SC-401. Essa rodovia é a que faz a ligação entre o centro de Florianópolis e as praias do norte da ilha, Jurerê, Canaseiras, Ingleses, Praia Brava, não sei se vocês conhecem. No final da década de 90, ou começo da década de 90, foi feito o contrato de concessão para a duplicação dessa rodovia. E esse contrato foi questionado, mas, enfim, a empresa, a concessionária, duplicou. De fato, duplicou, tanto que está duplicado até hoje. E daí, na hora de começar a cobrar o pedágio, populismo, coisas irresponsáveis, fizeram um movimento para que não fosse cobrado pedágio. Era político se jogando na estrada e aproveitaram aquilo. Conseguiram barrar a cobrança do pedágio. Não teve jeito. O que a empresa fez? Entrou com uma ação de indenização. A imprensa lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, noticia. Eu não sei se é verdade, eu vou contar a vocês o que eu vi no jornal. Tem que se apurar isso. Mas talvez não seja tão falso. A imprensa noticia que essa obra de duplicação hoje custaria em torno de 30, 40 milhões. Parece que o valor que o Estado de Santa Catarina foi condenado a pagar supera R$1 bilhão. Você pega aí 20, 25 anos, correção, juros, multa, lucro cessante. Alguém um dia vai ter que pagar essa conta. E essa conta vai ser paga com sacrifício de quem? População. Sobretudo da menos favorecida. Da que precisa de investimento em escola pública, porque não vai ter dinheiro para investir em escola pública. Da que precisa do SUS, da que precisa de médico bem pago. Essa conta vai ser paga com sacrifício do povo brasileiro. O Estado de Santa Catarina tem umas 4 ou 5 bombas dessa no armário. Umas 4 ou 5. Assim, em torno de R$1 bilhão. E isso não é exclusividade de Santa Catarina. Quem participa da gestão de um contrato administrativo tem muita responsabilidade, porque não pode permitir essas coisas.
não pode gerar para a administração pública um prejuízo desta monta. Tem responsabilidade. Não pensem que vocês, ou que o gestor pode fazer o que bem entenda, porque senão não acontece nada, porque o sujeito tem que entrar com uma ação judicial, e essa ação judicial não acaba nunca. Um dia ela acaba, e um dia o Estado tem que pagar. De um jeito ou de outro, um dia vai ter que pagar. Vai se dar um jeito, vai se fazer uma pirueta, mas um dia paga. Vai ter que pagar. Essas dívidas da administração, elas sofrem um acréscimo substancial em razão da condenação em lucro cessante, que é um negócio, como eu falei, perigosíssimo. O que é o lucro cessante? Que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que deixa isso bem claro. O que é o lucro cessante? É tudo que o sujeito ganharia se tivesse executado o contrato até o final. Então você vai ver lá a planilha do sujeito, o que ele previu lá de lucro, ainda que ele não tenha feito nada, ele tem direito àquilo. O lucro que ele obteria, se tudo desse certo até o final, ele tem o direito. Daí você vai pegar esse valor, vai corrigir, vai calcular juros por 10, 20, 30 anos. Isso é muito perigoso, isso é muito delicado. Afora essa história de indenização, de um lado ou de outro, a Gabriela ainda me incumbiu de tratar de responsabilidade do agente administrativo, que também é um tema bem tranquilo, simples, fácil e rápido, né? Eu vou falar assim por cima sobre isso, até em razão do tempo que eu já ultrapassei. Mas, enfim, os agentes administrativos, em razão daquilo que ocorre em licitação e contrato, podem sofrer uma responsabilidade funcional, um processo administrativo disciplinar, né, seu órgão na sua entidade. Eles podem responder ao Tribunal de Contas, podem responder à ação de improbidade, Ministério Público, normalmente. Podem responder à ação popular, que daí é parecida com o Ministério Público, mas não é parecida com a ação de improbidade, mas não é intentada pelo Ministério Público. E também podem responder na esfera criminal, na esfera penal. E o que pode acontecer com os agentes administrativos em razão dessas coisas, de problemas em licitação e contrato? Eles podem ser demitidos, podem perder a aposentadoria, o que é algo, na minha percepção, flagrantemente inconstitucional, mas está aí nos estatutos dos servidores. Podem ser proibidos de ocupar cargos públicos por um determinado período. Eles podem ter que pagar multa. Eles podem ter que indenizar todo o prejuízo causado à administração pública. E muitos órgãos de controle entendem assim: foi firmado um aditivo de 20 milhões. Esse aditivo não podia ser firmado, é ilegal. Quem assinou, então gerou um prejuízo de 20 milhões à administração. Daí o sujeito recebe a conta, num belo dia, recolha em tantas horas, 20 milhões, está aqui a guia. É assim mesmo. Recebe a DARF. Daí depois é uma ressalva: se você quiser, apresente defesa. Mas daí o sujeito já infartou, né? Você sabe, é assim, no final das auditorias, você é intimado, é assim: recolha em tanto, eu acho que é 2 dias, recolha em 2 dias a importância de tantos milhões na conta tal, de acordo com a DARF anexa. Daí fala no 4º parágrafo, diz assim: se você não recolher, você pode apresentar a defesa. Aí segunda-feira de manhã o sujeito recebe um negócio daquele, olha, não tem texto. Eu teria um piripaque ali na hora, a gente ri, mas é para chorar, porque isso acontece cada vez com mais frequência. Perda dos direitos políticos, não pode se candidatar, enfim, a morte política do sujeito. E sanções criminais, restrição de liberdade, inclusive, né? Detenção e reclusão, que vem acontecendo de uma maneira muito mais frequente do que no passado, muito mais frequente. Antigamente se falava: mas ninguém vai preso por causa disso. Vai. Todo mundo vê hoje que vai. Tem exemplos perto. Olha, quem faz coisa errada tem que realmente ser penalizado. Quem é desonesto tem que realmente ser penalizado. Tem que ser.
E a responsabilidade tem que ser dura, porque o sujeito é desonesto para com a administração, o interesse público, isso afeta a todos. Prejudica, no final das contas, o povo e os mais carentes. Tem que ser reprimido, penalizado, com dureza, de maneira áspera. Tem que ser. Agora, o ponto é que muita gente que não agiu de má fé, muita gente que não teve intenção desonesta, muita gente que atuou pensando em fazer o correto, melhor para a administração pública, passa pelo constrangimento de responder esses processos em tribunal de contas, ações de improbidade, cada vez mais frequentes. E isso gera uma angústia, um sofrimento, uma dor. Eu sou advogado e convivo com isso quase que diariamente. Políticos tarimbados, pessoas experientes, ficam arrasadas. Arrasadas. Falam, eu tenho pesadelos todos os dias. Não durmo. Servidores públicos. Olha, é frequente o sujeito sentar na minha frente e desabar em choro. Olha, eu posso relatar para vocês aqui casos, olha, quase todos. Eu fico assim, meu Deus, será que quem instaurou esse processo, quem propôs essa ação, não tem a menor sensibilidade, não vê que... Eu tive um caso, vou falar de um. Envolvi uma entidade da administração pública e essa entidade contratou uma empresa que tinha no seu quadro societário uma parente do gestor dessa empresa, dessa entidade administrativa. Daí o Ministério Público propôs uma ação de improbidade administrativa, dizendo que não podia ter contratado a empresa porque a empresa tinha como sócia parente do gestor. Ele propôs a improbidade administrativa contra a empresa contratada, contra o gestor e contra todos os servidores que, de uma maneira ou de outra, tocaram ou passaram por perto desse processo. Foram 13 pessoas. Um cadastrou o contrato no computador, no sistema. Deu conversando com esse pessoal, o pessoal dizia assim, Joel, primeiro é polêmico se pode contratar ou não, eu defendo que pode contratar. O impedimento da lei de licitação não afeta aí. Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Mas o pessoal me dizendo assim, Joel, a sócia, o nome dela é tal, ela não utiliza o sobrenome do gestor. Como é que eu vou saber que essa mulher é parente dele? Ela era cunhada. Esse cunhado não é parente, né? Enfim. Se fosse bom, não começava como começa a palavra. Mas, enfim, desculpa a grosseria. Mas, enfim. Como é que eu vou saber? Eu não sabia. Se eu soubesse que a empresa, que a cunhada era sócia, tudo bem, mas eu não sabia. Enfim, eu tenho o prazer, a satisfação de ministrar cursos, participar de encontros aqui como o de hoje, e tenho contato com muita gente da administração e muitas pessoas a gente encontra várias vezes e vai conversando e vai conhecendo as pessoas. E nos debates, nas conversas de intervalo, a gente vê que as pessoas são comprometidas, querem o bem da administração, se esforçam e a gente vai conhecendo as pessoas. E dessa turma aí eu conhecia algumas pessoas. Teve um sujeito muito... Olha, o sujeito dá o sangue por aqui. Era lá do setor de licitação. Mandaram assim, era um convite, veio assim, convida essas 3 empresas, ele realizou o convite. Ele assim, foi uma ação de improbidade, né? Eu falei. Daí o que acontece? O Ministério Público, ele entra com a ação de improbidade e pede o bloqueio de bens. E ninguém é citado, ninguém sabe da ação. Como é que as pessoas sabem da ação? Um belo dia vão pagar uma conta, não tem dinheiro para pagar. É assim. A conta aparece bloqueada de uma hora para outra. Isso gera um transtorno. De uma hora para outra você não tem mais dinheiro. É isso.
Daí o sujeito recebeu isso, daí disse ele que conversou então com a família, ele tem uma filha adolescente de 13 anos, explicou, olha, papai está com um problema, tal, aconteceu, e ele sofrendo profundamente. Papai está com um problema, tal, aconteceu isso, tal. Então a gente precisa economizar, a gente tem que gastar menos, e conversou com a família. Daí, final de semana, disse que estavam passeando, ele, a esposa e a filha. A filha pediu lá um presente. Daí ele disse para a filha assim, olha, filha, desculpa, mas o papai conversou contigo sexta-feira e o papai não pode te dar isso. Né? Em razão daquela conversa, disse que a filha virou para ele e falou assim, papai, o que você fez de errado? Tem indenização para isso? Tem dinheiro que recompense isso? O sujeito me contou chorando isso. E repito, isso acontece a toda hora. E o que esse sujeito fez de errado? Nada. Olha, tem uma situação, os agentes administrativos reputam como emergencial, fazem um contrato emergencial, daí entendem que não podia firmar o contrato emergencial, todo mundo é processado por improbidade, todo mundo tem os bens bloqueados. Mas a situação é controversa. Os órgãos de controle avançaram bastante nos últimos tempos. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo, porque nós precisamos do controle. E eles fazem um belíssimo papel. E tem muita gente competente. Muita gente competente. Muita gente competente. Que eu admiro muito. Muito trabalho. Eu não quero generalizar. Mas também tem muita gente no órgão de controle que perdeu totalmente a sensibilidade. Eu acho que a coisa banalizou. Ele vê nomes como se fosse número. E parece que não tem uma pessoa ali. Que aquele nome não tem um sujeito lá, que tem uma família, que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que sofre, que chora, que vai sofrer um processo, que vai ser condenado a indenizar não sei quantos milhões. Muita gente no órgão de controle parece que despersonalizou. Parece que trabalha com cimento, não com gente, não com pessoa. E essa lei 8666/93, ela é muito ruim, ela gera dúvida sobre tudo. E grande parte das coisas que as pessoas são condenadas ou são processadas são coisas controversas, que o órgão de controle faz uma interpretação, mas não é a única interpretação possível, e as pessoas são processadas por isso. Porque entenderam que cabia o aditivo, e que tinha que fazer o aditivo para aquele contrato ir adiante. Daí faz uma interpretação que aquele aditivo não cabia, mas se não cabia, tinha que rescindir o contrato, sabe? Falta a sensibilidade, em muitos casos, em que pese o relevante papel dos órgãos de controle. E daí os agentes administrativos, eles ficam nesse clima, essa lei ruim, que tudo é duvidoso, tudo tem mais uma interpretação, e com os órgãos de controle sem sensibilidade, com as garras afiadas, como é que os agentes administrativos se sentem? Com medo, apavorados. Isso vem sendo percebido. Há quem fale que hoje a administração pública viva sob o império do medo. As pessoas têm medo de fazer as coisas. Vá propor uma contratação por inexigibilidade hoje na administração pública, ninguém quer. O cara não quer fazer, está aqui, é inexigível, mas eu vou fazer a licitação. Eu tive outro caso que foi engraçado também. Engraçado não, triste. Era um caso de inexigibilidade de licitação. Tudo formalizado, tudo bonitinho, tudo tal. Foi para o jurídico dá o parecer. O jurídico ficou com medo. Daí o jurídico inventou uma desculpa lá para dizer, não cabe inexigibilidade. Daí o gestor do processo falou assim, não cabe inexigibilidade, tudo bem, transforma isso aqui numa licitação. Daí pegaram o documento técnico de referência para aquela compra, transformaram no termo de referência, colocaram o edital em cima, fizeram a licitação. Era inexigibilidade, só uma empresa tinha aquilo, só a empresa apareceu. O que aconteceu? O Ministério Público ingressou com uma improbidade administrativa alegando que a licitação foi direcionada. Juro! É um império do medo. Mas
medo, deixa ficar com medo, não, o medo é péssimo, porque quem consegue trabalhar com medo? Com angústia. Isso gera inação, isso paralisa a administração pública. E paralisa a administração, quem é que sofre? Olha, tem que fazer uma licitação para comprar ambulância. Todo mundo tem medo, não faz a licitação para comprar ambulância. Em vez de fazer em um mês, leva um ano. Essas coisas produzem efeito. E produzem efeito, repito, para o povo, para a população e para os menos favorecidos. Olha, a situação, em licitação e contrato, quem trabalha com isso, a situação não está boa. Não está boa. As coisas andam esquisitas. As coisas andam esquisitas. Alguma coisa tem que mudar. E o que vem mudando, não vem mudando para o lugar certo. O que vem mudando para pior. Eu realmente não sei onde vai parar esse país. Obrigado.